Opa, boas-vindas! Esse friozinho gostoso que está fazendo por aqui. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto muito comum que surge aí nas minhas redes sociais, que é a respeito de vivida com propósito. Para a gente entender esse assunto, eu trouxe aqui algumas explicações, né? Por que estamos falando tanto de propósito nesses últimos tempos? Por que essa palavra, né, propósito, tem circulado aí nos nossos dias a dias, nas redes sociais, e por que a gente tem falado tanto sobre esse assunto? Então, para isso, a gente precisa entender algumas coisas, né, antes, e eu trouxe aqui um conceito, talvez você saiba, ou talvez você vai aprender aqui agora comigo, que é a respeito da teoria ou pirâmide das necessidades de Maslow. Isso mesmo. Maslow foi um psicólogo e ele estudou bastante aí a respeito das necessidades do ser humano. E ele descobriu com esses estudos que todos nós, né, desde criança até a vida adulta, nós temos algumas necessidades. E essas necessidades, então, passam por níveis de hierarquia, ou seja, primeiro atende uma necessidade para depois ir atendendo as próximas. E não necessariamente a gente precisa estar saciado em 100% dessas necessidades para ir para a próxima etapa da pirâmide. Então, eu trouxe aqui um desenho, eu fiz à mão, né? Peguei lá os giz de cera, lápis de cor da minha filha e trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês essa pirâmide. Ela é composta, então, de 5 níveis hierárquicos aqui, né? E essas são as 5 necessidades aqui que o Maslow descreve. A primeira necessidade, que é a necessidade da base da pirâmide, refere-se às necessidades fisiológicas. Então, o que seria essa necessidade fisiológica? Seria tudo aquilo que envolve, então, a nossa vida para que ela exista. Como, por exemplo, a necessidade da fome, né? Todos nós sentimos fome. E é diferente falar de fome e falar de apetite, tá? Então, fome é quando a gente precisa saciar aquela necessidade para poder dar energia ao nosso corpo. E apetite é aquilo que a gente realiza desde que a gente já esteja saciado no nosso querer. Então, é uma comida mais leve, talvez uma comida, a gente sente o sabor da comida mais salgado, mais doce, tem preferências aí. Isso a gente direciona para o apetite. Mas uma pessoa que está no seu nível 1, né, de necessidade fisiológica, ela sente realmente fome. Então ela sente também necessidade de ter uma casa para morar, para se abrigar do frio, para poder estar ali confortável, para ter uma boa noite de sono. Então tudo isso se refere-se às necessidades fisiológicas. Depois, no segundo nível da pirâmide, uma vez essas necessidades atendidas, você vai para o segundo nível, que é o nível de segurança. E o nível de segurança é aquele que tudo que engloba a sua proteção. Então, lá atrás, né, lá nos homens das cavernas, eles precisavam de uma caverna para se proteger dos animais ferozes, aquela coisa toda. Hoje, nós temos um lar, uma casa, para que a gente possa se sentir protegido e abrigado, né? E também falamos da segurança de uma forma como um todo, a segurança ao dirigir, a segurança no trânsito, a segurança na cidade como um todo, de estar protegido. E é lógico que essa necessidade, ela não depende só da gente, depende também de fatores externos, fatores de fora aí. Mas à medida que a gente ganha um pouquinho de confiança, a gente já pode ir então para o próximo nível, que é essa parte aqui, ó, do pertencimento e amor. Todos nós temos essa necessidade, né, nos nossos relacionamentos com as pessoas, nos nossos relacionamentos afetivos. Nós precisamos desse amor e desse pertencimento para poder realmente sentir que somos capazes e que realmente somos pessoas ali que estamos realizando a diferença nesse meio, tá? Então, nessa parte aqui do amor e pertencimento, a gente pode levar isso também para o lado profissional, que é quando a gente pertence, a gente sente que a gente está pertencendo ali à nossa ocupação profissional como um todo, seja ela dentro de uma empresa ou seja ela prestando serviço, vendendo produtos, etc, etc. A gente precisa fazer parte, né? Sentir que nós pertencemos a um universo profissional que atenda o outro, que podemos servir o outro e servir aquele local onde a gente trabalha. Então, quando a gente tem esse sentimento de pertencimento, a gente vai para o quarto nível, que é quando a gente fala de estima. Então, a estima é quando a gente não precisa mais do reconhecimento do outro e passa, então, a nos reconhecer como importantes.
Por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, né? Quando eu me sinto um profissional capacitado, quando eu me sinto uma pessoa que já posso receber por aquilo que eu estou trabalhando, que eu posso às vezes até ter um retorno financeiro maior dentro do meu trabalho, porque eu me reconheço como um profissional que já estou bem consolidado no mercado. Então aqui nessa parte da estima, a necessidade da estima é quando a gente observa nós mesmos e começamos a perceber que temos realmente características, qualidades que possam realmente nos levar para um próximo nível. A gente consegue reconhecer em nós mesmos aquilo que nós temos de bom. Então, por último, a gente vai chegar na última etapa aqui da autorrealização. E essa questão da autorrealização, ela é muito importante para todos nós, porque a partir do momento em que a gente começa a se conhecer, a ter um propósito realmente na nossa vida, e a partir desse propósito a gente começa a olhar as nossas possibilidades, tudo aquilo que a gente realmente precisa para ser uma pessoa ainda melhor, né? Então, é bem natural, né, depois que a gente entende todas essas etapas aqui da pirâmide de Maslow, é bem natural que a gente comece a perceber o porquê nós estamos falando tanto de propósito na nossa vida. Porque agora, né, presente nesse século XXI, se você parar para observar a sua vida ou a vida das pessoas que estão entre 30 e 40 anos de idade, elas já têm as suas necessidades fisiológicas bem atendidas, ela já tem uma segurança, uma determinada segurança no seu ambiente de trabalho, ela já tem, então, um pertencimento, né? Ela já está ali naquele trabalho se sentindo pertencente àquele ambiente ali, ela já se reconhece, então, como uma boa profissional, com uma boa entrega para as pessoas e, portanto, agora ela está nessa fase aqui, ó, de autorrealização e busca realmente de um propósito, de um sentido na sua vida. Talvez você possa passar aqui, ó, os olhos bem rapidinho, né, na pirâmide e veja em qual etapa aqui da pirâmide você está. Se você provavelmente está aqui, ó, na parte de estima, você já se reconhece como bom o suficiente, você está procurando algo mais. E é por esse motivo, né, que nesse momento, nesse atual momento, estamos falando tanto de propósito de vida, tanto de busca de uma satisfação, busca de um trabalho que realmente nos satisfaça e que realmente vai preencher aquele vazio ali. Então, buscar um trabalho com propósito, buscar uma vida com propósito e significado, segundo Maslow, né, segundo essa pirâmide das necessidades, passa a ser necessário. E não mais, eu vou fazer porque eu quero ser feliz. Não, é uma necessidade que a gente tem de ter autorrealização também na vida profissional. É natural que quando a gente se reconhece, que a gente tenha realmente a nossa vida, né, o ser preenchido, que a gente busque propósito em outras áreas, né? E a gente sabe que segundo a filosofia, né, e conhecimentos do coach, a nossa vida tem 5 áreas, né? As 5 áreas são a vida pessoal, a vida profissional, a vida financeira, os seus relacionamentos e a sua espiritualidade. Então, uma vez que você se entende na sua vida pessoal, você se conhece, você se conectou com as suas necessidades na autoestima, você vai buscar então também propósito nas outras áreas. Isso é uma consequência. E é por esse motivo que nós estamos falando tanto de propósito nesse atual momento. E é por esse motivo que você pode sim buscar uma vida com mais propósito em todas as áreas da sua vida, né? O que acontece é que estudos recentes que estão passando por aí, que as pessoas estão muito insatisfeitas no seu trabalho. 72% das pessoas estão insatisfeitas, segundo a pesquisa, né, do Cisma Brasil. E isso é um indicador para a gente que as pessoas não estão realizando seus trabalhos com um verdadeiro propósito. E aí elas estão em busca disso. Só que às vezes a gente fica ao redor dessas pessoas que estão insatisfeitas e a gente acredita nas inverdades que são ditas, como por exemplo, isso não vai dar certo, trabalho com propósito não dá certo, você não vai ter retorno com isso, melhor você ficar onde você está. Então são muitas dores dessas pessoas, né? 72% das pessoas que estão no mercado estão insatisfeitas, então as dores são muitas. E aí o que acontece? Acaba que a gente fica influenciado por essas opiniões e acabam não buscando então a nossa autorrealização, o nosso propósito de vida dentro da vida profissional também. Então eu fico aqui, né, e deixo essa reflexão para você. Talvez isso faça sentido, né, porque tanto a gente está falando de propósito nesse atual momento,
Talvez isso faça sentido para você ir em busca do seu propósito de vida realmente. E eu quero te dizer que as inscrições para a mentoria do Plano Bem em Ação, que é um projeto que eu tenho, que realmente vem para poder te ajudar nesse processo de autodesenvolvimento, para que você encontre esse propósito, o seu propósito, a sua necessidade de realização profissional e venha colocar isso em prática através de uma estrutura, de um plano realmente detalhado. Caso você sinta interesse em participar dessa mentoria, as inscrições estão em aberto e você pode ir lá no link da minha bio. As pessoas têm perguntado, Polly, o que é isso, link na bio, né? É quando você abre o Instagram, você vai ver a minha fotinha lá e vai ter uma descrição ali do que eu faço, qual que é o objetivo dessa página aqui no Instagram. Então é só você ir lá e clicar naquele link que está lá e você vai receber, então você vai clicar num documento PDF em que vai explicar tudo como vai funcionar a mentoria do Plano Bem em Ação. E realmente é um projeto feito para que você tenha uma vida profissional com sucesso, com propósito. Então, grande beijo, eu te vejo lá. Tchau, tchau!